Aqui, porque quando eu vou procurar versículo, eu procuro na Bíblia do celular. Fica mais fácil para mim. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Então, eis que ele me disse: o mortal, o filho do homem, fique em pé, porquanto desejo falar contigo. Quer novamente tudo juntamente comigo, que é o tema. Então, eis que ele me disse: o mortal, filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Eu quero ministrar nesta noite: filho do homem, fica de pé. Amado filho, fica de pé. Bendito seja Deus. Aonde estava o profeta? Primeiro nós temos que encontrar onde estava ele. Aleluia. Ele não estava em Israel. Aleluia. Ele foi para cativo, ele foi para o exílio. Deus é um Deus de amor. Aleluia. Mesmo nós em prova, passando por prova, Deus, ele prepara, aleluia, glória a Deus, intercessor, pessoas que vai buscar ao Senhor por nós. Assim foi o povo exilado. Você sabia que Deus, o que Deus fez? Permitiu que o povo fosse para o exílio. Aleluia. Deus preparou um profeta para ficar em Jerusalém com o nome de Jeremias. E Deus preparou o profeta Ezequiel para ser profeta no exílio, para ser profeta no cativo. Esse profeta, ele estava no cativo com o povo. Aleluia. Foi levantado lá. Esse profeta, ele estudava para ser sacerdote, porque era da linhagem sacerdócio. Aleluia. Pensando ele, né, irmão, que seria sacerdote em Israel, em Jerusalém. Mas Deus tinha muito mais para aquele profeta. Ele não ia ser somente sacerdote, mas ser profeta. Aleluia. Então Deus colocou um profeta em Jerusalém e colocou outro profeta no exílio. Bendito seja Deus. E quando esse povo chegou no exílio, irmãos, ele estava com o coração fechado, ele estava triste, irmãos. Por quê? Porque eles tinham perdido, muitos tinham perdido a família na guerra, na luta, né? Que quando o Nabucodonosor invadiu Jerusalém, matou muita gente, irmãos. E muitos tinham perdido muitos parentes. Então ele estava triste, pois estava em cativo. E quando nós estamos tristes, de cabeça baixa, desanimado, com o coração bloqueado, irmãos, aleluia, Deus, ele não fala conosco. Aleluia. A Bíblia nos mostra 4 tipos de pessoa que Deus tem dificuldade de falar. Eu não sei, né, irmãos, se tem alguém assim nessa qualidade. Primeiro, né, uma pessoa que Deus tem dificuldade de falar. Aleluia. A pessoa quando ele está dormindo, né? Deus, né, tem dificuldade de falar com a pessoa dormindo. O segundo tipo de pessoa que Deus tem dificuldade de falar é a pessoa deitada. A pessoa deitada, Deus também, ele tem dificuldade de falar com essa pessoa. O terceiro, né, irmãos, que Deus tem dificuldade de falar é a pessoa distraída. Quantas pessoas, irmãos, né, está distraído, querido? Muitas vezes a pessoa está na igreja e querendo que Deus fala, mas a pessoa fica distraído. Tem pessoas que ficam na igreja, né, olhando o celular, né, irmão? Verdade. Eu já vi na igreja, não estou dizendo na igreja daqui, né, de Aracaju, mas eu vi na nossa outra igreja, eu vi, né, minha esposa ministrando a palavra debaixo de uma unção, e eu vi uma pessoa, né, ali vendo uma programação pelo YouTube no meio do culto. Eu falei, meu Deus do céu. Então, distraído totalmente. Então, Deus tem dificuldade de falar com essas pessoas. A quarta pessoa que Deus tem dificuldade de falar com o morto. Pois ele está morto, como que ele vai ouvir? Mas quando Deus tem propósito com o morto, aleluia, ele chama e o morto vai ouvir. Foi o caso de Lázaro, né, irmão? Jesus tinha propósito com Lázaro na terra.
Então Jesus chamou Lázaro, que estava morto há 4 dias, e diz que Lázaro ouviu, irmão, mas não é uma anormalidade. Eu quero, aleluia, ministrar nesta noite, aleluia, a quem Deus, aleluia, procura a falar. Deus procura esse tipo de pessoa que eu vou ministrar nesta noite, aleluia. E eu escolhi na Bíblia 4 tipos de pessoa que está pronto para ouvir Deus. Eu quero que você, aleluia, levanta a sua mão direita para o céu e fala: Senhor, eu quero estar pronto para ouvir o Senhor. Aleluia. Então, falei de 4 pessoas que têm dificuldade para ouvir, mas eu vou falar 4 tipos de pessoas, aleluia, que está pronto para ouvir a Deus. E eu tenho certeza, aleluia, que esse tipo de pessoa tem aqui na casa de Deus. Amém, amado? Está pronto para ouvir o Senhor. Bendito seja Deus. E qual é o primeiro tipo de pessoa, pastor? Aleluia, o tipo de pessoa que se posiciona. Aleluia. Ele coloca numa posição na presença de Deus. Tem base bíblica para isso, pastor? Tem sim. Isaías capítulo 6, o versículo é o 8. Eu vou ler aqui para os amados irmãos, aleluia. Estarei ministrando e colocando uma base bíblica. Bendito seja Deus, no versículo 8. Depois disto, ouviu a voz do Senhor e dizia: Quem enviarei, Isaías? Quem irá por nós? Então disse Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava posicionado. Levanta a mão e fala: Senhor, eu preciso me posicionar. Por que o profeta Isaías não respondeu desta forma? Porque ele estava posicionado, aleluia. Ele se entregou, aleluia. Ele se colocou à disposição do Senhor. Quando ele ouviu a voz, ele posicionou, aleluia. Se doou, se entregou, aleluia, à vontade do Senhor, aleluia. Porque o profeta Isaías não estava na sua vontade, o profeta estava na vontade do Senhor. Amém, querido? Amém. Ele estava na vontade de Deus. Todo aquele que está na vontade de Deus, ele se posiciona, aleluia, na presença. Não importa o que ele está enfrentando, não importa a luta, a dificuldade, aleluia, mas ele vai se posicionar, aleluia. Se tem pessoas aqui que estão na posição, Deus já está falando com você. Você não é um esquecido, um abandonado, não, de forma alguma. Aleluia. Está vindo resposta aí, ação de Deus ao teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o primeiro tipo de pessoa, o posicionado, aleluia. O segundo tipo de pessoa, porque Deus fala com quem está de pé. Deus fala com quem se fica de pé. Deus poderia falar com o profeta, aleluia, mas o profeta não estava de pé. Por isso que Deus disse para o profeta: fica de pé, aleluia. Não fica de cabisbaixo, não fica deitado, não, de forma alguma. Então, segundo tipo de pessoa que o Senhor fala, aleluia, diga comigo: aquele que anseia a presença do Senhor. Tem pessoas aqui que anseiam a presença do Senhor. Fecha os olhos aí, se alegra, adora o nome dele, aleluia, se você anseia, aleluia, ao Senhor. Bendito seja Deus. Salmo 84, versículo 4, vai falar desta pessoa que anseia ao Senhor. Salmo 84 e o versículo é o 4, amado. Bendito seja o nome do nosso Deus, pois o nosso Deus é digno de honra, digno de glória, aleluia. E nos fala aqui Salmo 84, versículo 4, diz assim: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado,
aleluia, é feliz. O significado de bem-aventurado é feliz os que habitam em tua casa, aleluia, e louva a ti continuamente. Amém, aleluia. Jesus. O salmista, querido, aleluia. Quem era esse salmista? Esse salmista era os coraitas. Quem eram os coraitas? Eu vou contar a historinha verdadeira desses homens, por nome coraitas, aleluia. Vocês conheceram a história, vocês conhecem a história do velho Corá. Aquele Corá, primo de Moisés, que se levantou contra Moisés, que ali convenceu pessoas para se levantar contra Moisés, e Deus permitiu, né, irmãos, que a terra se abrisse e engolisse, né, Corá e toda a sua família, e também todos aqueles que seguiam Corá. Esse povo aqui é daquela descendência, existiu, aleluia. Deus deixou ainda um raminho, Deus deixou ainda, irmãos, ainda uma tabueirinha, um rabisquinho lá esquecido. Esse rabisquinho esquecido, que não estava ali na hora, não morreu, são estes, aleluia, que buscou o Senhor, aleluia, se humilhou ao Senhor, se colocou na posição, aleluia, que tinha desejo no seu coração. Amém, Jesus. De chegar até a presença de Deus, de estar na presença, de adorar, aleluia. E a partir daquele momento, por causa desses homens aqui, Deus perdoou a descendência do Corá, dos coraitas, aleluia. São estes homens que tinham ansiedade de buscar a Deus, por isso que eles ansiavam, eles falaram: nós somos felizes. Nós somos felizes de buscar o Senhor. Nós somos felizes de habitar a tua casa, de estar na tua casa. O anseio destes homens era estar na casa de Deus, era morar, era habitar dia após dia na presença do Senhor. Deus, aleluia, o perdoou. Deus avivou, aleluia, os coraitas, porque, aleluia, nasceu no coração daqueles coraitas o anseio, aleluia, de habitar na casa. Amém. Se você anseia habitar na casa, você não vai ficar faltando culto. Se você anseia habitar na casa, quando fala habitar na casa, é habitar na presença, é estar na presença de Deus, aleluia. Você vai esforçar muito mais, você não vai colocar dificuldade para vir nos ensaios, você não vai colocar dificuldade para vir a oração, não, meu irmão, de forma alguma. Você não vai olhar para a sua canseira, para o seu cansaço. Você tem anseio de estar na presença. Você vai para a presença, querido. Você vai para casa. Levanta a mão aqui, você que tem anseio de buscar, anseio de adorar. Sinta a presença dele aí, porque o Senhor está falando contigo. Aquele, aleluia, que anseia estar na presença, aquele que anseia se coloca de pé para ouvir Deus e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Sinta a presença dele, sinta a presença dele aí, meu amado, minha amada. Ainda há anseio no seu coração de estar na presença. Abra sua boca e fala a língua, abra sua boca e glorifica o nome dele, e seja cheio e cheia do Espírito Santo. Abacandarabaçu, edecandaraia, andabacandaraia. Se coloca de pé, varão, se coloca de pé, varoa, porque Deus quer te usar. Deus está falando contigo, aleluia, aleluia. Bendito seja Deus. Então, o primeiro que posiciona, o segundo é aquele que anseia estar na presença. Bendito seja Deus. Quando, aleluia, o profeta, aleluia, ouviu Deus, que Deus falou com o profeta para ele ficar de pé, aleluia, ele se colocou de pé. Deus está dizendo isso para o profeta: se posiciona, tem anseio de estar na minha presença. Então, por isso que Deus não fala com a pessoa, irmão, que está dormindo. É por isso que Deus tem dificuldade de falar com os dormiocos. Deus tem dificuldade de falar
estamos deitados. Por isso que Deus tem dificuldade em falar com distraído. E também aqueles que estão dormindo. Se você está dormindo, acorda agora. Se você está deitado, levanta. Se você está distraído agora, se posiciona na presença dele. Aleluia. Ele está falando contigo. Eu estou sentindo a alegria do Espírito Santo. Quando pastora, eu recebi o áudio do pastor Moisés, eu estava sentado no sofá, e quando eu vi o tema, Deus me deu esta mensagem. Eu falei, vou anotar a mensagem, estarei ministrando debaixo de uma unção. Aleluia. Eu coloquei a mensagem, pastora. Aleluia. Quando eu cheguei, aleluia, da Bahia, eu fiquei procurando a mensagem, eu tinha anotado. Aleluia. Eu falei, Deus, se esta mensagem que o Senhor me deu aquele dia que o pastor Moisés me mandou áudio para mim, o Senhor vai me mostrar agora. Aleluia. Em seguida Deus me mostrou. Eu comecei a meditar. Abacandaraia. Ouça Deus falar contigo. Ouça Deus falar com a tua alma. O Senhor pega a tua alma e balança. Deus sacode você, homem. Deus sacode você, mulher. Anda na direção dele. Se posiciona. Anseio no teu coração de adorar, de adorar, de adorar, de adorar, de adorar, de exaltar, de bendizer o nome daquele que tudo pode. Aleluias. Bendito seja Deus. A terceira tipo de pessoa, aleluia, a minha Bíblia fala da pessoa que posiciona. A minha Bíblia fala da pessoa que anseia, mas a minha Bíblia também fala da pessoa que paga preço para adorar. Aleluia. Aleluia. Você tem pagado preço para adorar. Aleluia. Um certo dia, irmãos, aleluias, pessoas, irmãos, um certo dia me falaram, aleluia, que tem pessoas, por que os ensaios dos grupos tem confusão, tem dificuldade? Por que você acha que isso é normal, irmão? Você acha que isso é de Deus, irmão? Você acha que Satanás não está ali soprando, jogando sede? Tem pessoas ainda que ficam com raiva, nervosa, né, irmãos? Fica com raiva, não quer ensaiar, falta os cultos. Eu vou mostrar para você nesta noite, aleluia, que Deus fala com quem, aleluia, paga preço para adorar, paga preço para adorar o Deus vivo, o Deus poderoso, aleluia. Abacuque, olha aí, ó, Abacuque capítulo 3, e o versículo é 17. Você vai ver o preço que este homem pagou para adorar. Aleluia. E muitas vezes você tem colocado resistência para poder ensaiar, para poder buscar o Senhor. Quando eu vejo o grupo com confusão, quando eu vejo o grupo com disse-me-disse, eu fico triste. Essa pessoa não vigia, não sabe, irmãos, que Satanás, ele odeia a adoração. E muitas vezes ele tenta impedir, colocando uma pessoa contra a outra. Abacuque capítulo 3, olha, presta bem atenção para você ver o que ele diz aqui. Abacuque 3, versículo 17, olha bem o que diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto nas vindes, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, dos currais e não haja gado. Versículo 18: todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia. Mesmo nas perdas eu vou me alegrar, exaltarei no Deus da minha salvação. Pois o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da coça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aleluia. Veja, querido, no meio da dificuldade, este homem pagou preço para adorar. Aleluia. Ele poderia desistir, porque a Bíblia fala que a figueira dele não produzia mais,
não produzia mais fruto. A víndia tinha mentido. O produto da oliveira não produzia mais mantimento. O seu rebanho estava morrendo, estava exterminado. A malhada dos currais, não há mais gado, os gados tinham morrido. Ele tinha tudo, pastora, para poder não adorar. Ele poderia tudo abandonar a adoração, deixar a adoração. Ah, meu querido, ele tinha tudo, pastora, não comparecer no templo para adorar o Senhor. Em outras palavras, aí no ensaio, não comparecer, não dá nenhuma importância, pastora. Ah, meu irmão, eu fico triste quando eu vejo nem alguém, irmão, que não valoriza o ministério da adoração, não dá importância, abandona, sai. Olha, Deus vai te cobrar. Eu vou falar contigo, Deus, Ele vai te cobrar, e o preço será muito caro. Mas quando você, aleluia, pagar preço como Abacuque, Deus vai mudar a história. Olha aqui no versículo 19. Veja o que Deus ia fazer com este homem. O Senhor ia dar força para ele, porque a sua força estava acabando. Aleluia. Deus ia fazer ele andar, aleluia, como uma coça. Aleluia. Deus ia fazer ele andar nos lugares altos. Bendito seja Deus. Veja que Deus não ia abandonar. Veja que Deus não ia deixar. Levanta a mão aí. Se você tem comportado desta forma, peça perdão nesta noite. Peça perdão, Senhor. Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Então Deus fala com aquela que paga preço para adorar. Para adorar, irmãos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vou repetir para você aprender. O primeiro tipo de pessoa, a pessoa que posiciona. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que anseia. O terceiro tipo de pessoa é a pessoa que paga preço para adorar, como Abacuque. Agora eu vou ministrar sobre o quarto tipo de pessoa, e depois estarei fechando, aleluia, a minha ministração em oração. Bendito seja Deus. Aleluia. Este homem está em Salmo 63. Eu falei para você que todos, aleluia, tem base bíblica que estou ministrando. Aleluia. Eu falei de posição, falei de anseio, falei de preço. Agora eu vou falar de desejo. Desejo de adorar. Desejo como Davi. Salmo 63 é de Davi. O Salmo 63, versículo 1. Este homem tinha desejo para adorar. Aleluia. 63, verso 1. Diz assim a Bíblia: ó Deus, Tu és o meu Deus. Tenho desejo de Te buscar. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito. Aleluia. E é uma terra seca e cansada, aonde não há água.